Eu vou chamar aqui a Nayá, ela que vai compartilhar o coração dela com a gente. Nayá é uma chefe de cozinha abençoada. Nunca vi ninguém servir uma mesa como ela. Ornamenta a mesa, tem paixão por essa cultura. E eu pedi para ela, Nayá, se você for lembrar um tempo atrás, ela nos trouxe algo muito precioso numa reunião dos líderes, né? Sobre os 5 sentidos. Eu falei, poxa, cara, que cabecinha boa você tem, né? E a Nayá, pode chegar aqui, não vou derrubar você. E a Nayá vai compartilhar o coração dela com a gente. A Nayá, além de ser uma boa cozinheira, não é que ela só tem essa experiência na cozinha, ela também tem aí uma habilidade espiritual de traduzir isso. E eu quero que você abra seu coração, que você receba, amém? Vamos orar então. Pai, obrigado. Eu só quero agradecer. Obrigado, Deus, porque a Nayá tem esse coração tão simples. Eu vejo como se fosse uma casa que a porta sempre está aberta, a mesa sempre farta e sempre um sorriso para receber. Obrigado, Deus, por esse espírito hospitaleiro, esse celeiro de tanta graça e favor. Jesus, que nós possamos nessa noite ser abençoados pela Tua palavra, que tudo aquilo que Tu depositou no coração da Tua filha possa ser derramado em nós, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome de Jesus pela vida da Nayá. Shalom, igreja. Tudo bem? Pois então, eu já tô com o olho. Eu disse, Jesus, segura minhas lágrimas, eu choro bastante. Então, o pastor já começou fazendo eu chorar. Mas segurei, obrigado, amor. Então é isso, pessoal. O pastor disse que eu tenho a habilidade de traduzir. Eu não sei, só pode ser Jesus que inventa, que me mostra essas coisas, porque é umas coisas que nem eu acredito às vezes de como é que a gente chega nisso, né? E confesso que eu anotei muita coisa. Então vou pedir para vocês me ajudarem, terem paciência comigo para eu poder falar tudo. E a gente vai iniciar o texto que o Senhor me deu sobre isso. Está lá em Isaías, no capítulo 1, no verso 19. Pode colocar o primeiro aí. Não sei se dá para ler, mas eu quis também trazer uma versão onde tem essa palavra que foi o que o Senhor me disse que era para frisar nessa noite. E o texto diz o seguinte: se sois dispostos e obedientes, comereis o melhor da terra. Amém? E eu quis... Primeiro vamos fazer o seguinte, nós vamos iniciar do fim para o começo do verso. Eu queria que vocês imaginassem agora o que significa o melhor da terra na mente de vocês aí. O que o Senhor quis dizer com o melhor da terra? Tenho certeza que a maioria pensou numa picanha, né? Amém? Gordurinha derretendo. E eu, como gosto muito de bacon, eu imagino um bacon. Quando eu li a primeira vez, eu imaginei um baconzinho assim bem crocante. Nossa, Deus disse que eu vou comer o melhor da terra, né? Então, para mim, o bacon só não ponho no café porque fica estranho, mas quem sabe uma hora eu testo. E quando o Senhor fala do melhor da terra, Ele trouxe ao meu coração algo para frisar também nessa noite. Quero que você repita assim comigo antes de prosseguir. Ressignificar. A gente vai ressignificar algumas coisas aqui em relação à alimentação. E quando o Senhor me falou do melhor da terra, Ele disse, não é o oposto disso, minha filha. E o oposto disso, quero falar uma palavrinha complicada, vocês também vão repetir comigo para frisar essa palavra na mente de vocês. Glutamato monossódico. São 2 palavrinhas, perdão. Isso a gente já vem na série, a gente tem ouvido os doutores falar sobre o produto industrializado. E o glutamato monossódico, ele é o ácido glutâmico. Na verdade, ele é produzido naturalmente, se encontra em sementes, ovo, tomate, proteína, né? E esse ácido, ele tem uma capacidade de entrar no nosso sistema nervoso central. Ele é um neurotransmissor que está presente nessas coisas que eu falei para vocês naturalmente, tá? Tá lá, Deus que colocou assim. Só que quando ele entra no nosso sistema nervoso, ele se torna excitatório.
Então é por isso que a gente imagina a picanha e o que veio na boca? Saliva, né? É por isso que quando a gente come uma macarronada, por exemplo, imagina aí agora uma macarronada, uma massa bem amarelinha, fresquinha assim, caseira, aquele molho de tomate bem encorpado e um queijo parmesão bem derretido assim em cima. Salivou ou não salivou? Por causa do ácido glutâmico. Em todas essas coisas que compõem uma macarronada, tem esse ácido glutâmico encontrado naturalmente. Então é por isso que quando a gente sabe que vai comer isso, a gente saliva, lembra daquilo. Só que o que aconteceu? Sim, deixa eu falar do umami, antes de entrar no industrial. O umami é o 5º sabor descoberto há mais ou menos uns 20 anos, tá? Antes a gente conhecia o doce, o azedo, o salgado, o ácido. E a gente descobriu, os cientistas descobriram, a humanidade, o umami, que é uma palavra, se eu não me engano, descende de Japão, que significa delicioso. O que é o 5º gosto que a gente tem no nosso paladar? É quando um alimento ele preenche o nosso paladar. Quando a gente come algo e aquilo, né, encanta a gente pelo que a gente comeu. Isso é o umami. Se vocês olham o MasterChef, vocês devem ter visto os chefes falar que isso é um prato rico em umami, em sabor. E esse umami, esse rico nisso, é quando tem esse ácido, quando a gente lembra. Isso está relacionado. O que a indústria descobriu com isso? O glutamato monossódico. Fala aí de novo. Glutamato monossódico. E a indústria fez o quê? Produziu isolado isso. A indústria isolou esse aminoácido e fez um sal, tá? Esse sal, ele é produzido em larga escala e é permitido pela Organização Mundial da Saúde, pela OMS. Ou seja, os alimentos industrializados, eles podem ser compostos, podem ter esse composto. Então, a maioria dos alimentos que a gente compra no mercado de pacote tem, a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria tem. Por exemplo, aquele caldo abençoado. Outra vez eu falei de um líquido escuro e hoje eu vou falar um caldo que existe, um pacotinho assim, bem brilhoso, que todo mundo tem na porta da geladeira. Não tem? Glória a Deus, aleluia. Falamos isso há pouco lá dentro da cantina. Esse milagroso, que parece mágica quando a gente põe na comida, é rico, riquíssimo desse composto. Quando eu tinha uns 12 anos mais ou menos, eu chegava da escola, eu sempre gostei de estar metida no fogão, então eu fazia uma pipoca e eu descobri que se eu picasse, minha mãe tinha sempre na geladeira, se eu picasse aquilo e fizesse a pipoca com aquilo ficava maravilhoso. E eu viciei naquilo. Se eu não chegasse da escola e não fizesse a minha pipoca, eu batia nas pessoas, porque eu era nervosa. Então isso me irritava, porque eu estava viciada naquilo. E é exatamente isso que a indústria de alimentação quer que você fique viciado nisso. Esse tempero tem, inclusive em pacotes grandes. Daí tu vai me dizer assim, mas é só no mercado? Não, às vezes tem restaurantes que compram isso. Provavelmente hamburgueria, essas coisas assim, não estou generalizando, mas algumas usam no próprio bife, porque ele é um pacote grande e está escrito um sal lá, o nome de um sal. Mas é isso. Esse glutamato monossódico consumido em excesso, ou seja, se tu consome ele todos os dias, ele vai te trazer, já tem pesquisas que comprovam que ele faz várias coisas no sistema nervoso central. Insaciedade. Tu vai comer e vai sentir que não comeu nada. Quer comer mais? Afeta a tua memória, porque isso está ligado diretamente com a nossa memória. Se você fechar o olho agora e imaginar um macarrão instantâneo, se você já comeu e já gostou de comer, você também vai lembrar do sabor. Porque esse composto mexe nisso também. Afeta o humor, a concentração e você se torna mais agitado. Então, meninas, quando vocês estão no período do mês abençoado, se você comprar uma caixinha de bis e comer ela toda sozinha, achando que aquilo vai
No momento, realmente, você fica, né, bem feliz, né? Assim, uma caixinha daquele chocolate, só para mim. Assim, ó, questão de horas depois, o teu humor vai estar 10 vezes pior. Porque esse composto existe para isso. A maioria dos compostos que a indústria coloca dentro do alimento é justamente para isso. É para te deixar viciado e afetar realmente tu achar que precisa daquilo o tempo todo. Mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou cuidar disso? Hoje a gente compra 90% da nossa alimentação no mercado, né? Quem é que produz hoje a sua alimentação em casa? É muito raro isso. E é isso que eu vim falar hoje, nessa noite. A palavra de Deus diz o seguinte: o meu povo padece por falta de... Então, quando você for no mercado, você administradora, mulher sábia, vá com calma e leia o rótulo. É virar o produto e ler o que tem ali. Não leve para casa sem dar uma olhadinha, uma espiadinha no que tem dentro daquele pacote. Nesses pacotes normalmente tem muito mais aditivo do que alimento. O alimento, porque ele foi extremamente processado para durar mais, para ficar dentro de uma caixinha fora da geladeira, ele tem nada de alimento ali, nada de fibra, ele não... Então, para isso, ele precisa de sabor. Então, é adicionado essas coisas nesses produtos. Não vá no mercado com pressa. Não faça isso. Esses dias eu comentava com a pastora, eu fico braba quando eu tenho que ir no mercado correndo, porque eu não consigo ler os pacotes. E lá em casa a gente tem uma questão de saúde com o meu menino do meio, que a gente tem que cuidar tudo que ele consome. Então, eu preciso ir no mercado e ter paciência, saber o que eu estou levando para casa. Por exemplo, um extrato de tomate, existe o extrato e existe o molho de tomate. O molho de tomate pronto, né? Se a gente virar da mesma marca e olhar o rótulo atrás, você vai ver o molho de tomate pronto, 300 ingredientes. O extrato de tomate escrito tomate e sal, por exemplo. Prefira qual? O extrato. Rende mais, fica mais colorido. Não está pronto, dá mais trabalho, mas prefira isso. Outra coisa que tem que eu senti de falar e alertar sobre a quantidade também. Por exemplo, o achocolatado. A maioria das mães aqui compra o achocolatado para os seus filhos e acha que está fazendo algo poderoso. Se você virar o achocolatado, o primeiro ingrediente que está lá é açúcar. Depois está escrito cacau em pó. Depois está escrito maltodextrina. Então, o que tem mais naquele pacote? De 100%, qual é o que tem mais dentro do pacote? É açúcar. E às vezes o cacau está lá por último, que é o que tem menos. Então, prefira, mães, comprem cacau 50%. Cacau, algo que tem escrito lá, cacau. E aí você compra um açúcar de qualidade, mexe com o leitinho para o seu filho e você sabe o que você está dando para ele. Você não vai estar dando maltodextrina, eu não sei esse nome todo complicado. Alguns eu decorei de tanto que eu procurei evitar. E eu sei que para isso a gente precisa ter um tempo no supermercado. A vida é corrida e a gente precisa parar para ler rótulo, né? Se está ali, se está permitido pela vigilância sanitária, eu vou levar embora, né? Mas não é isso. Eu quero trazer uma consciência hoje às mulheres. Então, vá ao supermercado, de preferência sozinho, porque a criança fica te puxando e ela quer tudo, ela vê, porque tudo é lindo lá dentro. Então, vá de preferência sozinha. E aí, se os pais têm os filhos e a esposa daqui a pouco não dirige, ou né, vai junto, aproveita esse tempo e leva eles na pracinha. Aí você brinca com eles lá e a sua esposa fica feliz lá, lendo e sabendo o que ela está levando para sua casa, amém? Eu sei que é muito difícil, eu sei que é bem corrido, mas o que eu quis salientar? Sempre que você... O que eu quero salientar? Que você for no mercado, que você for comprar alguma coisa, pense assim, isso vai me dar mais trabalho, eu vou fazer mais coisas. Por exemplo, o extrato de tomate é só tomate. Você vai ter que picar sua cebola, seu alho, e botar o extrato. Então, vai dar mais trabalho. Mas escolha
coisas que dão mais trabalho, coisas que são mais difíceis, porque como o pastor falou aqui, o que é melhor, ele custa mais. Custa não, eu gosto de dizer assim que é um investimento maior, porque você está investindo em saúde da sua família. Você está investindo no cuidado numa criança que vai crescer, porque não vai ser sempre criança, ele é um adulto em formação, e ele não vai ter problemas de saúde futuramente. Amém? E as mulheres devem ter pensado assim, eu vi que algumas sorriram com os olhos. E a louça? Isso vai dar mais panela, isso vai dar mais faca, isso vai dar mais um monte de coisa. O que eu faço? Isso vai dar muito mais trabalho. Mas, deixa eu fazer um negócio que eu vejo meu pai fazendo aqui em cima. Eu quero declarar, eu quero profetizar sobre a sua vida, mulher. Você vai ser tão abençoada, você vai ter tanta vontade de mudar a alimentação da sua família, que você vai ter uma horta na sua casa. Amém? Você não vai nem lembrar que aquele líquido escuro que eu falei existe. Em nome de Jesus. Agora eu quero falar sobre o investimento e a lucratividade disso. Eu tive uma mãe que passou por muita necessidade na infância. E aí, quando ela teve condições e trabalhou para isso, ela comprava em estoque as coisas. E ela comprava muito industrializado, porque era mais prático. Ela viu a minha avó fazendo do zero essas coisas, mas quando ela foi para a cidade, que ela saiu da colônia do interior, ela comprava isso tudo industrializado. Então, chegou num período onde ela tinha pressão alta, ela tinha diabetes, ela tinha um monte de coisa. E eu sempre briguei muito com ela. A gente brigava de verdade. Eu dizia, mãe, a gente pode fazer, mãe. Eu via minha avó fazendo e eu não entendia por que ela não fazia. E eu já era metida nesse negócio, então eu queria fazer. E a gente brigou muito com isso. E o que aconteceu? A minha mãe, aos 64 anos de idade, o Ângelo, meu menino, meu primeiro, tinha 1 aninho, quando ela caiu no hospital com pedra na vesícula. Não sei se é desse lado. E aí ela teve que tirar essas pedras e era uma operação simples. Ela pagou particular para fazer uma cirurgia que o SUS não tinha na época por vídeo lá, porque era simples. Ou seja, ela ia chegar num dia no hospital, ia fazer a cirurgia, tirar a pedra e no outro dia ela ia ficar lá e ia embora. Ia ser uma coisa tranquila. Quando foi inflado o abdômen dela para fazer a cirurgia, o batimento cardíaco dela foi a 20 e ela já não saiu mais da sala de cirurgia sem ser entubada. A minha mãe passou 7 dias na UTI, teve 2 paradas cardíacas. A última, ela ficou 5 minutos. E eu entendo todo o processo de Deus na minha vida hoje para eu poder falar isso para vocês. Depois ela ficou mais 30 dias no quarto, não conseguiu tirar a pedra na vesícula. Ela ficou 30 dias agonizando de dor em todas as partes do corpo dela. Ela tinha sobrepeso, ela tinha um monte de coisa que ela não cuidou a vida dela. Ela não cuidou durante a caminhada dela. E com 30 e alguns dias de internada, ela faleceu. Aí foi feita uma tomografia alguns dias antes dela falecer e o médico disse que ela estava com câncer. A gente não sabia, ela fez vários exames ao longo da vida, nunca apareceu nada. E ela faleceu aos 65 anos de idade e o câncer estava em todos os órgãos. Na tomografia apareceu no rim, no pâncreas, no estômago, na coluna. E quando eu falei de investimento e custo e lucratividade disso, é que o que eu quis dizer é que a minha mãe pagou um preço tão alto que ela não fazia ideia na época. Ela achou que o preço ia ser tomar remédio para o resto da vida, para controlar a pressão. Mas não, a minha mãe não conheceu a Lavínia, a minha filha menor. A minha mãe não viu o Ângelo andar, ele tinha 1 aninho, ele não andava ainda. Esse é o custo, isso é o preço que você paga se você não tomar esses cuidados agora. Isso que é custoso, que é difícil, que dá louça, que as crianças estão gritando, que tem que ir no mercado, que tem que fazer... Isso tudo é um investimento em você. Para você poder viver essas coisas. Por exemplo, eu aos 94 anos quero esquiar com os meus netos na neve.
Não sei por que a risada. Não entendi. Mas eu quero andar de carrinho de lomba, bem veinha. Só que isso vai me pedir algo. Que aí a gente vai para a primeira parte do texto. Pode colocar ali de novo? E por isso que eu quis... Algumas Bíblias não têm essas palavras, mas o Senhor me disse para usar essas. A gente volta agora lá. Se eu for disposto e obediente. Ou seja, eu tenho que ter disposição a fazer essas coisas. É por mim. É aquilo que eu quero viver em Deus. É a promessa que o pastor falou há pouco. Aquilo que eu quero viver, eu tenho que escolher, por mais difícil que seja. Por mais complicado que a vida é, por mais corrido que seja, eu tenho que fazer isso com alegria. Eu tenho que procurar esse caminho. E aí, eu estava lá na minha casa e o Senhor me deu uma frase. E eu não entendi muito bem. Porque Ele me disse assim: faça um chamamento feito à ordem. Eu disse: como assim, Senhor? Isso é um termo jurídico que eu li uma vez, achei bonito. E o Senhor disse assim: eu estou fazendo um chamamento feito à ordem. Quem é da área jurídica vai entender que quando um chamamento num processo é feito à ordem, significa que o juiz e o advogado, um dos dois, vocês não entenderam? Quando num processo o juiz está fazendo um chamamento feito à ordem, ou o advogado, no nosso caso é o juiz dos juízes, o advogado dos advogados, está fazendo um chamamento feito à ordem, significa o quê? Que alguma coisa não está andando como o processo deveria andar. Então o juiz e o advogado fazem esse chamamento feito à ordem para chamar a atenção das partes. E é isso que o Senhor tem me entregado nessa noite para vocês, para passar para vocês. Eu estou chamando à ordem as esposas dos lares, as administradoras dos lares, aquelas que vão ir no mercado escolher o alimento, aquelas que vão administrar o tempo, a refeição, o cuidado, porque isso inicia muito antes de ir no mercado, muito antes do meio-dia, 10 para o meio-dia. Você precisa colocar ordem. Você precisa ser obediente, você precisa entender que você vai ter que se dispor a fazer isso. Isso foi o que o Senhor te chamou para fazer, mulher. Foi o que Ele chamou a gente para fazer. E eu queria falar para as meninas, as jovens, menos do que as redes sociais estão falando de você. Olha menos para isso aqui. As jovens solteiras. Aqui tem o que o Senhor acha de ti. Tá faltando das jovens largar um celular e sentar lá assim, ó. Sentar lá. Jesus, como Maria, né? A gente canta tão bonito esse louvor aqui. O que o Senhor me chamou para fazer? Você jovem, você menina agora, você solteira, vá para a palavra. Existem instruções para a tua vida ali. Existem instruções do Senhor para a tua vida, para o teu futuro lar e para o teu futuro administrar. Menos de telefone, menos do que os outros estão falando de ti, mais do que o Senhor tem para te dizer. As mulheres também. O Senhor está fazendo um chamamento nessa noite, porque você é a mulher de Provérbios 31, 10 em diante. Eu vou declarar isso sobre a sua vida também. Mulheres sábias, mulheres guerreiras, mulheres de valor, saudáveis, empreendedoras, mulheres que ensinam, porque você vai ter que ensinar isso. A minha avó me ensinou essa parte. Minha avó era descendente italiana, então para ela tudo era comida. 7 filhos, o dia dela girava, a plantação dele girava em torno de alimentar a família. A minha mãe se desviou nesse caminho, mas eu entendo que isso é para mostrar. Deus tinha um propósito lá no início já com isso. Aí alguém já leu aqui? Quem já leu, levanta a mão, Provérbios 31, 10 em diante, mulherada. Vocês já leram o que o Senhor fala sobre a vida de vocês? Quando eu li, eu disse, não,
Que máquina! Essa mulher é uma máquina. Ela acorda antes que todo mundo, né? Ela é empreendedora, que ela tem os seus negócios. Aí eu vi lá assim que ela tem colaboradoras. Para ela é fácil. Esse marido é rico, ela tem empregada para tudo, né? Quem não vai fazer? As mulheres me entendem, você sabe do que eu estou falando. Que a gente olha para a pilha de louça, aquele monte de louça assim no secador. E aí eu lembro daquilo que Jesus disse assim, para a gente orar, e aquele monte ia de lá para cá, né? Aí eu olho para o sofá, realmente tem uma pilha de roupa dessa. De roupa para dobrar, que não tem fim. Aí a paz da dona de casa é o quê? Aquela roupa lá toda dobradinha, a louça limpa na pia, tudo bonitinho. Aí tu passa no corredor, brotou roupa do cesto para lavar de novo. Tá sujo de novo. Então eu pensei que era fácil, eu pensei, não, mas ela, né, tem tudo isso. Aí não pode piorar, né? Mas o Senhor gosta de acelerar a gente. Aí lá no verso 14, lá no verso 14 diz o seguinte, que ela traz a provisão de longe. O cara não é o provedor? Ela traz a provisão de longe. Ela compra com o seu salário. Seus negócios produzem lucro. Gente, espera aí. Essa mulher tem um provedor. Ela faz tudo isso. Acorda antes de todo mundo, vai dormir depois de todo mundo. E ainda trabalha fora? E ainda é empreendedora, ela tem o seu negócio, o negócio dá lucro. Como assim? Aí, eu disse, Senhor, me orienta, como eu posso falar isso? Porque para essa mulher estar onde ela está, ela tem um esposo. E esse esposo também fala lá, no mesmo texto, que ele é a autoridade na cidade, né? Então tem que ter um ponto de equilíbrio, tá, homens? A esposa tá ali, vocês ouviram? Se ninguém nunca leu, é isso aí. Ela é uma máquina, ela faz, ela acontece. E se a sua esposa é tudo isso, você está onde? Sentado em lugares de governo na cidade. Acho que a fé dos irmãos. Tá bom, amor? Você, homem, provedor, você tem autoridade, certo? É o que diz lá. O marido dela está sentado em lugares das autoridades. E ele, até eu tirei uma dúvida com o pastor, ele provavelmente é um político, né? Alguém que está ali ajudando a governar, enfim. Mas o que o Senhor diz sobre o varão, sobre o sacerdote? Ele é o sacerdote, ele é aquele que traz a provisão. E aí todo mundo pensa o quê? A maioria dos homens? A provisão. Eu tenho que sair de casa às 6 da manhã, voltar para casa às 8 da noite com o meu salário. E a minha mulher tem que fazer tudo isso e ainda está felizinha. Bem querida. Aí você se esquece que a provisão em primeiro lugar vem do Senhor. A provisão não é na força do seu braço. A provisão vem quando você acorda e vai dizer, Senhor, eu sou o sacerdote, eu sou o que o Senhor me chamou para ser, que é para guiar essa família. E o que eu tenho que fazer? Qual trabalho eu tenho que estar? O que eu tenho que fazer? Qual é que é o meu dom? O que eu tenho que habilidade que eu tenho que desenvolver? Em qual área eu tenho que crescer? Se esse ponto de equilíbrio existe na sua casa, glória a Deus, tudo vai se alinhar. Tudo se alinha, porque aquela esposa que estava sobrecarregada, que ela está ali fazendo tudo aquilo, e o Senhor fala, eu fiz isso. O Senhor fala que Ele é o provedor, só. Como assim? Porque parece muita coisa para um e para o outro, né? Mas a provisão é o quê? Quando Adão, Deus vinha falar com Adão lá no Éden. Deus vinha todos os dias e chamava quem? Adão.
E aí ele passava a orientação para Adão do que Adão tinha que fazer. E Adão fazia lindamente e estava tudo certo. Aí, esse ponto de equilíbrio lá em casa, eu vou testemunhar para vocês. Há um tempo atrás, aconteceu que, como esse marido, né, ele é o provedor, ele é o que define tudo, eu sempre perguntei, eu entendi isso quando eu li, e eu sempre perguntei, amor, o que nós vamos fazer? Assim, posso fazer isso, posso fazer aquilo? Isso não é ser escrava do meu marido, eu sou submissa à visão que Deus deu para ele. Então, eu perguntava para ele as coisas. E aí eu criei tanta... Nossa, estou conseguindo! Criei tanta confiança. E aí um dia eu saí e fiz algo com o nosso recurso que eu entendi, não, Deus está falando comigo também, eu vou fazer, e, né, eu oro também, e Deus fala comigo. E aconteceu que quando eu cheguei em casa, o meu marido disse assim, se tu tivesse me falado, não teria feito. Naquela semana, a gente passou uns perrengues financeiros que vocês não fazem ideia. Porque se Deus vem falar com o meu marido todos os dias, se ele busca o Senhor em primeiro lugar, antes de sair lá para o escritório dele, lá para o galpão, fazer as coisas dele, se ele busca o Senhor em primeiro lugar, ele vai saber me direcionar, ele vai saber nos guiar, ele vai saber nos dizer o que fazer, como fazer, porque Deus está falando comigo através dele. Se você, homem, ainda não se posicionou, se você ainda não está nesse lugar, que é buscar o Senhor e buscar a orientação dele em primeiro lugar, a sua casa vai estar bagunçada. Porque por mais que essa mulher se esforce e ela tente ser a mulher de Provérbios 31:10, alguma coisa está desalinhada. E aí vai ficar pesado para ela. Agora, quando os dois estão juntos, o negócio flui. Amém? Calma, não assusta, né? Ai, deixa eu passar que eu já falei tudo isso. Ah, sim. É que nós vamos entrar para a parte legal. Isso tudo, o fato da mulher estar sobrecarregada, ou a mulher também às vezes não fazer, porque tem, né? Aí o varão vai me dizer, mas eu oro, eu clamo, eu falo com Deus, eu busco Deus em primeiro lugar, e minha mulher não. Você ora por ela? Ora por ela, irmão. Senhor, faz dela uma mulher sábia, uma mulher edificadora, né? Se você estiver pedindo lá para o seu pai no secreto, isso vai mudar, essa realidade vai mudar. E isso tudo, daí eu saí da alimentação errada, daí fui por que essa alimentação está balanceada, porque isso tudo afeta a família. E tem afetado as famílias no geral. Porque isso faz com que a mulher se sobrecarregue e ela não pense no alimento, ela não pense em como está acontecendo as coisas dentro da casa dela, ela está ligada no automático. Ou o marido também está vendo a esposa sobrecarregada e daqui a pouquinho ele tomou a frente e começou a fazer as coisas. O marido está lavando louça, o marido está fazendo comida, o marido está dobrando roupa, o marido está cuidando da criança. E está errado também. Porque não é isso que o Senhor chamou eles para fazer. Ah, ele não pode me ajudar? Não, já cansei de dizer, amor, me ajuda, que eu não estou conseguindo hoje. Hoje está tenso. Ele veio e me ajudou. Não é que está errado, mas não é responsabilidade dele. Eu tenho que me preocupar com o que eu estou servindo na mesa para os meus filhos. Eu tenho que me preocupar com quantos lugares vai ser, com quantos pratos eu vou colocar, com qual prato colocar. É responsabilidade minha, foi isso que o Senhor me chamou para fazer, não é dele. Mas ele pode ajudar, não tem problema nenhum, mas ele tem que estar fazendo o que Deus chamou ele para fazer. Amém? Isso tem feito as famílias se alimentarem mal, se esquecer de princípios e pagam um alto preço por isso. O que é esse alto preço hoje? Não é só nossa saúde física que está pagando um preço por isso. O Império Romano foi um dos maiores impérios do mundo e que durou mais tempo, certo? Esse império ruiu, ele caiu, ele foi destruído. E aí como que isso aconteceu?
o que foi que startou essa ruína do Império Romano? Foi quando, podem pesquisar no Google, foi quando o Império Romano se dividiu e começou a haver conflitos dentro dos seus. Aí o maior império do mundo, ruiu. Os turcos invadiram, porque existia daí se rompeu, se dividiu, existia o Império Romano Ocidental e o Oriental. E corrupção, e aí caiu o Império Romano. E na sua casa não é diferente. Vocês são a maior potência na face da terra quando uma família se junta e está fazendo cada um seu papel para guerrear, para ganhar território. Mas quando lá dentro, e é sempre lá dentro que começa a desequilibrar e dar ruim, o inimigo entra. E aí destrói, e aí separa, e aí briga, e o adolescente é rebelde, e aí acontece, né? Aí vocês vão me dizer, tá, mas vamos mudar isso como? Eu li um livro que o pastor me recomendou sobre a mesa, uma cristã, e ela fez uma pesquisa que as famílias cristãs estavam se destruindo, se rompendo, porque tinha acabado o tempo de mesa. Tinha acabado o sentar na mesa juntos e fazer uma refeição. Na maioria dos lares, que era destruído pelo inimigo. Nesse livro ela fala que lá nos Estados Unidos, quando entrou essa cultura do fast food, da mulher ser muito independente e buscar o seu salário também, as famílias não tinham mais esse tempo de comunhão na mesa. Cada um pegava o seu lanche, passava no drive-thru. Agora tem o iFood, que é pior ainda, né? Cada um escolhe o que quer dentro da própria casa. Um está no quarto, um está na sala, o outro está na cozinha. A mulher normalmente na lavanderia, comendo com o terceiro braço. Mas está cada um num canto. E ela fez esse estudo e viu que isso era uma das causas das quais as famílias se separavam, se rompiam. E eu vou dizer para vocês que a mesa foi o lugar onde eu mais fui ferida. Eu fui filha sou filha adotiva de pessoas de cultura alemã e italiana. Então é bem difícil assim esses gringos italianos, esses alemão assim são meio turrão, né? Então o meu pai e a minha mãe escolhiam a mesa, nós tínhamos mesa, mas o meu pai e minha mãe escolhiam a mesa para brigar, para se ofender, né? Eles não conheciam Jesus. Então eles brigavam muito na mesa, muito. A minha mãe colocava, fazia comida, fazia o almoço, a gente sentava na mesa e era aquilo. Quando meu pai estava em casa, porque ele era caminhoneiro, então ele passava muito tempo fora. Mas quando ele estava em casa, que eu achava que ia ter uma refeição com eles, o meu pai e a minha mãe destravavam a brigar. E normalmente era financeiro, e normalmente era na minha frente, e normalmente eles me atacavam. Porque também, eu cheguei a ouvir do meu pai assim uma vez: eu falei pra ti não adotar essa guria, olha o gasto que ela dá. Ele falou assim, com nós três na mesa. Então esse é o lugar, a mesa é o lugar onde eu mais fui ferida na minha vida. Eu ouvi muita coisa, que eu não ia prestar, que eu não ia dar em nada, que, né? Então a mesa pra mim tem um significado muito grande. E é por isso que eu me preocupo, quem já foi lá em casa sabe, toda vez que vai alguém lá em casa eu me preocupo com o que eu vou colocar na mesa. Porque isso pra mim é onde a gente tem cura. Eu fui curada na mesa. Então eu quero prover o melhor para minha família. Na mesa, se você tem essa cultura, na mesa não se xinga ninguém, não se fala palavrão, na mesa não se oprime ninguém. Na mesa a gente senta e resolve. A gente senta e resolve. A gente debate, pode debater, não tem problema. Agora o Ângelo tá nessas de ele tem uma opinião, então começou, né? Tá com 7 anos. Então ele quer saber o porquê, ele quer entender e às vezes ele não concorda e ele já tá conversando. Essa semana que passou, teve um problema lá em casa e eu tive que sentar com ele para conversar. A gente sentou na mesa, porque a mesa não é só para comer. A mesa é um ambiente.
E aí eu sentei na mesa, resolvi com ele, eu disse assim, pois é, isso não pode mais acontecer, assim, olhando no olho dele. Eu não oprimi ele, eu não chamei ele de nada, até porque a gente sabe que a nossa boca tem poder, então a gente não fala, mas na mesa a gente resolve conflitos. Até o lugar que você senta na mesa, ele representa algo. Lá em casa, por exemplo, a gente tem o lugar de cada um. A cabeceira é do sacerdote. A próxima autoridade sou eu, então a direita dele sou eu, e assim, né, na ordem de nascimento. Então, isso também. Eu tenho uma mesa redonda, mas dá para fazer, a direita e a esquerda, né? Então, cuide disso na sua casa também. Jesus, quando ele estava à mesa, que é por várias vezes, né? Inclusive ele é chamado de comilão e beberrão, né? Ele não estava à mesa sentado só comendo. Ele estava ensinando. Ele estava passando o conhecimento, ele estava passando, transmitindo algo do Pai para aqueles filhos. Então, a mesa não é lugar só de sentar e comer. E aí eu fui pesquisar. Na verdade, tem nesse livro também o que Deus fala sobre a mesa na palavra. E aí eu vou ler para vocês, não precisa abrir. Em Êxodo, Deus já começa a falar de mesa, lá em Êxodo. Faça uma mesa. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. E de ouro puro fez os utensílios para a mesa, seus pratos e recipientes para incenso, e as tigelas e as bacias. Você sempre comerá à minha mesa, em Salmos. E pelo resto da vida comeu à mesa do rei. Reis. 2 Reis. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Salmos. A sua mulher será como vinheira frutífera e a sua casa em sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira através da mesa. Olha que poderoso isso. Matou animais para a refeição, preparou o vinho e arrumou a mesa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa. Então a gente vê o Senhor nos trazendo à mesa desde o Êxodo até hoje. Porque eu estou falando para vocês hoje, preparem a mesa nas suas casas. Preparem esse ambiente para a sua família. E aí, eu disse assim, como é que eu vou conectar tudo isso? Porque o comer bem, o se alimentar direito, a gente tem que saber, mas a gente precisa passar por todos esses processos, por todo esse caminho. Não é só, eu vou mudar de vida e cada um por si. Não, você faz parte de um núcleo familiar, então você tem que preparar o caminho para isso. E aí são os 5 passos que eu vou passar para você. Estão comigo ainda? Pode colocar o passo 1. E aqui que eu conectei o que o Senhor me entregou com os 5 sentidos e o que é usado na gastronomia, tá? Servir. Primeiro passo. Jesus falou que eu estou entre vós como aquele que serve. Então, quando você está servindo a sua família lá na sua casa, fazendo o seu alimento, preparando o seu alimento, colocando a mesa, você está servindo a sua família. Amém? Jesus disse que veio como aquele que nos serve. Que honra é a gente poder servir aos nossos. Amém? Lá na gastronomia a gente usa o serviço. Quando um prato está pronto para o serviço, as pessoas estão no restaurante e aí o prato está pronto para o serviço. É quando o garçom pega o prato e leva até a mesa. E isso, no entendimento que eu tive, é o toque de Deus. Então o tato representa o sentido do tato. É quando você está lá na mesa, sentado com a sua família, e aquele adolescente rebelde, que fala às vezes um monte de coisa sem sentido, que para ti não faz sentido, né? Ele vai sentir o toque e o amor de Deus através daquele ato.
É uma pessoa que veio na sua casa que não tem o costume de mesa, que não tem isso na casa dela, e vai ver você servindo a sua família, servindo os seus filhos, e aquilo vai mexer com ela vai sentir o toque de Deus. Amém? Pode colocar o passo 2. O passo 2 começa com adoração. Tudo o que fazemos deve ser em adoração a Deus. Então a gente entende que todo o nosso dia, desde quando a gente levanta, a gente está servindo, está adorando a Deus com a nossa vida. Amém? E servir, e esse ato de cuidar dessa parte da casa que é a mesa, é uma forma de adorar a Deus. Na gastronomia, a gente usa a aromatização, que é tudo aquilo que a gente pode usar para trazer aroma. Porque na gastronomia a gente entende que uma experiência gastronômica ela só é completa quando se aguça os 5 sentidos. Então, quando você vai para uma experiência gastronômica em algum restaurante, em algum lugar, provavelmente de renome, onde as pessoas se preocupam com isso, os teus 5 sentidos têm que estar aguçados. Então, eles vão se preocupar com tudo isso. E a aromatização, então, são várias ervas e especiarias que você pode usar na sua comida para deixá-la mais cheirosa. E o sentido que afeta, então, é o olfato. Lá em Gênesis, o Senhor diz, Moisés diz que o Senhor sentiu o aroma agradável da adoração. E aí eu fico imaginando a cena. Quando você prepara uma comida bem cheirosa, e aí você serve no prato, e aí você vai lá e entrega para o seu marido servido, assim, servir a francesa, eu estou falando, tá? Faz um dia aí na sua casa, uma noite especial com a família, e sirva eles a francesa, isso é lindo. E eu imagino assim, quando a esposa serve aquele prato e coloca na frente do marido, e aí sobe aquele vaporzinho assim, e ele sente o cheiro daquela comida. Eu imagino o Senhor olhando para essa cena e sentindo aquele cheiro da adoração da família, da adoração daquela mulher. Porque ela não está fazendo isso só para agradar o marido, isso sobe como incenso. E aí o Senhor sente o aroma da tua adoração. É lindo, não é? O terceiro passo, pode colocar ali. O coração alegre. Então, aqui fica um alerta. Coração alegre é para você cuidar do seu. Porque não adianta você passar aquele dia que deu todos aqueles montes que eu falei antes, fazer o jantar à francesa, e aí, claro, né, deu muito mais louça, porque você vai servir em travessa, você vai servir num prato, né? Então, você vai servir o seu marido, né? E aí lá no coração tá assim, meu Deus, mas eu faço tudo aqui nessa casa. Olha o que eu estou fazendo. Ele parece que está dormindo, olhando para a comida. Ele não orou hoje. Eu não vi ele orando hoje. E eu estou aqui. Então, o alerta para cuidar do coração é fazer com o coração também. Por quê? Na gastronomia a gente usa o embelezador. São técnicas que a gente usa para deixar a comida mais bonita. Para a gente olhar para o prato e ter vontade de comer. Por exemplo, um brócolis. Quem gosta de brócolis marrom, aquela cor estranha? Não, né? Agora aquele brócolis al dente, verdinho, cheiroso, com cheiro de brócolis ainda, é maravilhoso, né? Então isso é uma técnica embelezadora na gastronomia. Quando a gente coloca num branqueamento. Mas é o quê? Colocar o brócolis até ele cozinhar na água fervente e jogar ele para uma água gelada. Vai manter as características, nutrientes, tudo, e ele fica lindo, maravilhoso. Então isso é uma técnica para embelezar o prato. E isso serve, e tudo serve para deixar mais bonito. Agora a gente está falando da visão. E aí, lá em Provérbios diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar. E em outro verso diz: o coração alegre formoseia o rosto. Pensa só, mulher.
Você vai estar ali fazendo tudo lindo, maravilhoso, e você vai ficar mais bonita. Se o teu coração não estiver murmurando por dentro, você tem que estar fazendo lindamente. Amém? E aqui eu quero ressaltar também, falar mais um testemunho sobre botar bem bonito. Não sei se todos viram a mesa que eu preparei lá atrás. Alguns me falaram. E preparar o melhor, fazer mais bonito, para que quando as pessoas... tu vai dizer, é só louça, é só flor. Não é. Todo mundo gosta de ver coisa bonita. Então, você vai fazer tudo isso com o melhor. Ou seja, se você tem na sua casa um jogo de louça maravilhoso que foi da avó Schmidt, que, não podia falar, Marca, que é caríssimo, né? E é lindo, maravilhoso, e você não usa no dia a dia com a sua família, porque você tem medo que quebre. Aí para sua família no dia a dia você faz a comida e coloca o copinho do extrato de tomate. Não, eu fazia isso até conhecer Jesus. Família gringa, minha mãe queria poupar, então eu estou usando louça dela hoje de quando ela era jovem. E eu aprendi a poupar. Já pensou quebrar a louça, cara? Para quê? Aí quando vem visita, não vai ter a louça bonita. E aí você está errado e você está enganado, porque quando vem visita, eles não vão se importar de comer com você, se for o caso de alguém que te ama, lá no galpão. No Duralex. Ai, de novo, falei, Marca. Dá para cortar depois, Felipe? Mas eles não vão se importar em tomar no copo de extrato de tomate. E eu também não estou te julgando se você não tem isso hoje. Se você só tem o copo de extrato de tomate, você vai lavar ele lindamente, vai colocar na mesa, porque você está fazendo o melhor com excelência para sua família. Amém? O quarto passo. A devoção. E na gastronomia a gente fala da liga. Por exemplo, é aquilo que faz a ligação no prato, tá? Você está comendo um arroz e um bife seco, né? Corta o bife ali, mas aquele caldinho que fica na frigideira, sabe? Maravilhoso. Você coloca no prato e ele liga o quê? O arroz ao bife. Então todo elemento no prato que serve para fazer uma conexão, a farofa com o feijão e arroz, ela liga os elementos, o arroz no caldinho do feijão. E isso é o que traz liga, é o que faz sentido no prato. Quando você coloca uma garfada daquela refeição na boca e todos os elementos estão ali. Aí, aqui fala do paladar, né? Tudo faz sentido, a gastronomia só existe para quê? Para completar o paladar da gente, para, né? Que o nosso paladar seja cheio, que a gente sinta as coisas gostosas. E graças a Deus, Deus fez a gente com tudo isso. Glória a Deus. E aqui tudo se conecta. Nessa parte, nesse passo, tudo, para mim, fez todo sentido, porque significa a palavra, o alimento, o pão, o Cristo, o verbo. Quando você se alimenta da palavra, você vê que tudo faz sentido. Até essas coisas aqui, né? Tudo se conecta. É na hora de comer, é na hora de saborear aquele alimento. É na hora de você estar na mesa com a sua família. Agora a gente conseguiu implantar lá em casa um dia na semana para fazer o devocional com todos na mesa. O Ângelo está começando a entrar na alfabetização, né? Então a gente quer incentivar ele, e a gente conseguiu reservar um dia na mesa, cada um com a sua Bíblia, e sentar lá e a gente se alimentar do pão vivo. Amém? Então, lá em Salmos, lá em Salmos diz o seguinte: quão doces são suas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel em minha boca. A instrução tem que ser o teu alimento. O doutor falou aqui esses dias sobre a gente ter tudo aqui, né? E como a gente não procura, como a gente não sabe. A instrução tem que ser gostosa, a gente tem que se alimentar, por mais que às vezes doa, né? Pode ser amargo, mas isso tem que fazer sentido para a sua vida.
Isso tem que entrar no seu espírito, você tem que digerir isso, você tem que se alimentar disso, isso vai te nutrir. Amém? E o quinto passo. A ordem é quando a gente planeja. Aí, para você ter tudo isso que eu falei, para você iniciar isso tudo na sua casa, que você vai iniciar nessa semana em nome de Jesus, a se preocupar com a mesa e se preocupar com esse alimento, você precisa planejar, certo? Tem que ter uma ordem. Tudo que Deus faz é com ordem. Se você quer cozinhar feijão amanhã e você ainda não colocou de molho, amigas, chega em casa, põe de molho, senão amanhã não vai ter feijão, não vai cozinhar a tempo, certo? Isso é o planejamento, isso é uma ordem nas coisas. Então você tem que planejar a sua semana. Quem trabalha fora e tem uma vida muito corrida tem que planejar o quê? O que vai comer a semana toda. Tem que ter o planejamento. Você tem que ir para o supermercado até para não comprar o que não precisa, planejada, em ordem. Na gastronomia, representando a gastronomia agora, é o fundo. É um pré-preparo. O fundo do risoto, por exemplo. Quantos aqui sabem que o risoto, aquele arrozinho ali, às vezes com... O risoto, não estou falando de galinhada, arroz com galinha, e nem carreteiro, que a carne já é cozida normalmente, ou frita com outras coisas. O risoto, alguém já provou risoto? É com arroz diferente, né? Esse risoto a gente pode fazer de vários sabores, e ele precisa de um pré-preparo, certo? Para fazer esse pré-preparo, a gente precisa fazer um fundo. Que na gastronomia a gente chama de fundo. Ninguém vê o negócio ali. Ninguém vê. Ninguém sabe que um risoto tem um pré-preparo de um fundo com 300 vegetais e aquilo tem que reduzir horas no fogo para ficar com um sabor característico para regar aquele risoto. Ninguém vê isso. A gente só sabe se a pessoa fala. Agora vocês sabem. E aí o sentido que está representado aqui é a audição. Eu e o Jason, a gente trabalhou num restaurante lá em Gramado, uma cantina muito antiga lá. E se a gente não falar para o cliente, ele não sabe o que acontece, o pré-preparo, o fundo, o que acontece nos bastidores. Hoje, sim, hoje tem restaurantes com alta gastronomia, que a cozinha é toda aberta, né? Você vê o preparo, você sabe o que está acontecendo. E normalmente esses lugares, o garçom vai chegar na mesa, vai te entregar um prato e vai te falar o processo que deu para chegar ali, né? Isso está incluso hoje nessa experiência que eu falo para vocês. Então, esse é o último sentido e o último passo. E aí eu encontrei algo poderoso. Que Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho. Aí o seu pai está preocupado, o reino dos céus, Deus está preocupado em te servir um banquete. Quando a noiva encontrar com o noivo, a gente vai ceiar no banquete do rei na eternidade, e você não faz isso na sua casa? É necessário voltar para a mesa com consciência, com o que Deus quer. Senhor, o que eu vou fazer hoje? O Espírito Santo te guia, mulher. Sabe por quê? Porque quando eu conheci Jesus, eu comecei a entender o que era a minha voz e a voz do Espírito Santo. Um dia eu fui no mercado com a minha listinha. Ele te escuta, se tu não tem mais ideia, se tu não sabe mais como fazer. Eu te passei os passos, mas ele te ouve e ele te aconselha. Eu fui no supermercado com a minha listinha e eu tinha tudo anotado ali. Tava, né, com o dinheirinho contado e, né, tinha que cuidar o que ia comprar. E aí o Espírito Santo falou para mim assim: compra café, pote de café. Aí eu falei: para quê? Se eu tenho um pouquinho de café ainda dá para mais um dia, né? Compra café. E eu, a minha voz, não vou comprar, não posso. E aí eu fui no mercado sozinha, cheguei em casa, tinha visita. Uns quantos? E aí a gente fez o quê?
Foi comprar café. Porque eu não ouvi o Espírito Santo. Então, Ele te ouve, Ele te responde e Ele te guia. E Ele quer guiar você nessa noite para uma mesa. Para mais uma mesa com o Pai, para mais um momento de palavra, para mais um momento de aprender, de consumir. Eu estou aqui fazendo isso com um coração extremamente alegre, porque eu me sinto maravilhada em poder entregar algo para alguém. Não é o que eu estou fazendo pela força do meu braço, não é isso que vai me aproximar mais de Deus ou não, o meu resultado. Mas o que o Senhor me chamar, o que o Senhor me pedir para fazer, eu vou fazer. Com um coração muito alegre. E eu sei que o Senhor chamou mulheres nessa noite que ainda não tinham entendido que elas são administradoras do lar, que elas são as responsáveis por isso. Então eu peço que agora, nesse momento final do culto, se você ainda não entendeu o seu chamado, como é que vai fazer para dar conta, pode me chamar, não tem problema, eu sento sempre ali. Pede para mim, eu vou te ajudar, eu vou te orientar no que eu souber, no que eu não souber eu vou pedir para o Senhor. Amém? Homens, apoiem suas esposas. Vocês que são o cabeça, que vocês têm o direcionamento de Deus, chega para elas e diz assim: amor, amanhã você vai fazer uma mesa posta, vai servir o melhor e vai fazer tal comida porque eu quero comer. Direcione a sua esposa. Assuma o seu lugar de sacerdote na casa. Uma coisa fitness, tá? Estou de gracinha. Porque o Senhor diz lá em Apocalipse: eu estou à porta e bato, e aquele que me ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém. Glória a Deus. É isso. Amém. Glória a Deus. Nunca deu tanta fome, irmão. Que mensagem, me deu fome. Deu fome em você? Rapaz, falo tanto assim de comida. E é só passando as imagens assim. Nunca tive num culto que me deu tanta fome. Mas importante isso nós pensarmos, não? Existe um banquete nos últimos dias. E nós estamos ensaiando para esse banquete. O que terá nesse banquete? Tudo que existe de melhor. Mas o que há ainda de mais melhor? A presença do Senhor. Acho que esse fundamento da mesa ele é tão importante hoje. Você olhar para a sua casa como um lugar onde a presença do Senhor quer vir e se assentar com você. Então, você tem aí instruções, você tem a ajuda. Ah, mas falaram aí, pastor, mas eu não estou por dentro desse negócio, minha vida é corrida, a demanda é alta. Eu sei, você trabalha, você estuda, mas eu acho que nesse tempo você precisa organizar a sua vida. E tudo começa a partir de um ponto: você parar, tranquilizar seu coração. Acho que essa organização do seu tempo começa justamente nesse ambiente da mesa. Pastor, eu moro sozinho, não adianta nem eu sentar na mesa. Você que acha, você nunca está sozinho na mesa. Sempre tem o Espírito Santo lá com você. Nossa equipe pode vir, pode subir a equipe aqui para a gente finalizar esse culto. Se ouviu a Nayá, você pode procurar por ela depois no final dessa reunião. Você pode ir lá pedir ajuda, né? Nayá, eu quero os conselhos aí, como é que eu faço? Como é que eu vou iniciar? Eu vou iniciar por onde? Talvez alguma mulher diga: mas eu não sei nem cozinhar, irmão. Uma levantou a mão lá: calma que Deus vai te dar graça. A grande questão aqui é nós queremos instigar você, te encorajar a justamente começar diferente, iniciar algumas coisas, ser desafiado pelo Senhor e mudar. Eu acho que onde você vai mais ganhar com isso é nessas experiências que você vai ter, de dizer realmente para Deus: Deus, eu entendi que eu preciso mudar, que eu preciso
ressignificar a mesa. Na minha casa, a mesa sempre foi um lugar de muita dificuldade no início, de algumas faltas, algumas dificuldades que eu falo justamente na ordem até do que ter o que comer, né? Minha mãe uma viúva, 5 filhos, muita luta, tudo altamente valorizado. E eu sempre fui uma pessoa que gosto da comunhão, gosto de estar na mesa. Eu sou bem melhor na mesa do que no púlpito. Eu gosto de mesa, gosto de estar com pessoas. E a mesa para mim fala muito disso. Sair de uma fase difícil, tensa. No passado, né, a mesa é tensa. Para estar na mesa com Jesus, né? E às vezes não é o que está na mesa. Às vezes não tem uma fartura doida, sabe, irmão? Não é a fartura da mesa. Porque tem dias que você não tem. Tem dias que você pode mais. Tem dias que você pode, né, passar o mês com algo. Você, meu Deus, já começou aquele mês que você diz: Jesus, acho que não vai dar até o final do mês. Irmão, já passei por isso. Uma vez a gente estava com as coisas compradas em casa, eu missionário, né? Pô, e você já viu, só vive da fé. Estava assim meio que contado tudo. Era pouquíssimo naquela semana. E aí tinha umas bananas assim, que era a única fruta que teria. Eu recebo uma ligação de um amigo lá de São Paulo: cara, eu tô indo pro sul. E o cara tem muita grana, né? Você vai ficar num hotel, glória a Deus. Aí ele veio me visitar, né? E eu pensei assim: ele vai embora, não vai pedir para jantar aqui. Ele começou a comer minhas bananas, irmão. Comeu tudo minhas bananas. E eu só olhando. Comeu uma, comeu duas, comeu tudo minhas bananas. Eu pensei: ele vai embora, agora já comeu as bananas? Não, ele achou o jeito de ficar por ali. Ele falou: cara, eu ia ficar num hotel. Ele é um publicitário. Eu ia ficar num hotel, vim fazer um trabalho aqui. Eu ia ficar num hotel, mas eu senti de ficar na tua casa. Como? Vou ficar na tua casa, tá? Na minha casa. E quando eu fui falar assim, não dá, o Espírito Santo me disse: pega o pouco que tu tem e faz uma mesa. E eu me propus, falei: amor, a Raquel é muito habilidosa, vou fazer aqui. Já foi se preparando. Antes de comer, ele falou assim: cara, vamos dar um rolê comigo. Tá, entrei no carro dele. Ele parou na frente de um mercado e pegou um carrinho e começou a botar tudo dentro daquele carrinho. O cara que comeu minhas bananas. Aprenda isso. Se alguém for na sua casa comer o pouco que você tem, quer arrebentar com o pouco? Pega esse pouco e dá para alguém. Naquele dia eu aprendi uma lição: não existe nada que esteja na mão de Deus que já não seja o suficiente. Você está me ouvindo? Eu já vivi isso. Eu já vivi. Chegar no posto, um pastor diz assim: eu tenho que ir em tal lugar. E eu falei: tomara que ele escolha outra pessoa. Eu estava com o carro sem gasolina. Ele me disse assim: você vai ter que me levar. Quando eu fui falar para aquele cara, não, o Senhor me disse: leva ele. O cara vai bancar a gasolina, né? Botei no meu carro. Já viu assim quando a luz já não pisca mais? Tem uma hora que a luz já não pisca mais. Já passou por isso? Só que eu estou contando aqui uns testemunhos pra você, né? Irmão, eu botei aquele cara no carro e eu ia falar assim para ele: dá uma olhadinha pro painel. E o Senhor me disse: vai até o posto. E quando tu chegar no posto, e o Senhor me disse: só diz pro frentista quanto você quer de gasolina. E eu sou obediente, irmão. Só cheguei no posto, tremendo. Olhava pro pastor esse, olhava pro frentista. Quanto? E o número foi alto. Eu disse: tanto. Irmão, não tinha nada nos meus bolsos. Nada. E quando eu falei aquele valor, o Senhor me disse: bota a mão no teu bolso. Eu botei e estava aquele valor no meu bolso. Você precisa experimentar essas coisas doidas. Você tem que experimentar o favor de Deus. Vamos fazer uma grande cruzada de fé. Tinha mais ou menos umas 300 pessoas para alimentar. Mulheres, crianças, famílias. E a gente fez assim 5 panelas de comida num outro estado, com uma grande equipe. E era muito mais gente do que comida. E eu olhei para aquilo, já vivendo muito milagre, e falei: tranquilo. Veio um obreiro dizendo: vamos ter que mandar o povo embora, não vai dar que chega. Eu falei: não,
Chamei a galera que estava servindo, falei: o segredo é não olhar para a panela, só olha para as pessoas e vai dando. Comeram mais de 500 pessoas e ainda sobrou para toda a equipe. Isso é o que missionário come, né, irmão? Missionário tem fome. O que eu quero dizer com isso é: se você colocar no seu coração que a sua vida vai além do que você diz que pode, se você romper com essas limitações, eu creio numa coisa: a sua mesa vai ser visitada pela presença. E se tinha alguma falta na sua vida, às vezes não é falta de comida, de alimento, mas talvez é falta de paz na sua mesa. Talvez é falta de comunhão, de alegria. Talvez é falta de amor na sua mesa. Eu não sei o que falta na sua mesa, mas eu sei que Jesus quer visitar a sua mesa nessa noite. Vamos ficar em pé essa noite. Quero que você ore.